Aleluia. Gênesis, capítulo de número 25. Você que vai achando, vai glorificando ao Senhor. Vai dizendo que Jesus é lindo, que Ele é maravilhoso. Todo mundo achou? Amém? Gênesis, capítulo 25, versículo de número 21. Amém? Diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. E ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar a quem? Não ouvi, mais alto. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao menor. Cumprindo-se os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Toma o teu assento nesta noite, glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite e Ele tem uma palavra para os nossos corações. Como é que está o fundo musical? Está muito alto, gente? Não, eu baixo um pouquinho aqui. Tá bom? Amém? Hoje, enquanto trabalhava na labuta da vida, o Senhor falava ao meu coração sobre essa passagem. Eu já preguei muitas vezes sobre este tema, mas o que o Senhor quer falar conosco hoje aqui é um pouquinho diferente. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre não desprezes a bênção. Não desprezes a bênção. Nós lemos aqui no capítulo 25, onde a palavra do Senhor vai nos contar o momento em que Rebeca acaba concebendo de Jacó. Jacó, ele é um dos principais homens de toda a Bíblia, não somente do Antigo Testamento, porque nós temos o costume de falar que no Antigo Testamento ele era, mas na verdade Jacó ele é importante para toda a nação, inclusive que viria depois. Antes de Jacó nascer, a palavra do Senhor diz que Rebeca, ela era estéril. Se Rebeca era estéril, significa que ela não podia gerar. Não podia gerar. A primeira coisa que eu queria falar com os irmãos aqui hoje é o que nós fazemos quando na vida nós temos que gerar, mas somos incapazes. Existem coisas na vida do homem e da mulher de Deus, inclusive daqueles que ainda não servem a Deus, que ainda não se renderam, que não se batizaram, que não congregam, mas existem coisas na nossa vida que nós não temos a mínima condição de gerar. Nem mesmo o arrependimento dos pecados parte de ação humana. Porque quem convence o homem dos pecados é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nem confessar os nossos pecados nós conseguimos sem que o Espírito Santo trabalhe em nosso favor, comunicando aos nossos corações os nossos pecados, a fim de que nós venhamos nos render aos pés do Senhor, abandonar tudo e mudarmos de vida. Quando Isaac percebe que a sua mulher não pode gerar, ele faz aquilo que muitas das vezes eu e você, tá? Não fazemos. Porque quando você, vamos conjecturar que eu seja patrão e eu tenho algum empregado que trabalha e não faz o serviço do jeito que eu quero. Eu prefiro demiti-lo do que chegar e conversar com ele e mostrar a direção certa. Ao invés de Isaac desfazer do seu casamento com Rebeca, porque ela não pode gerar, Rebeca não podendo gerar,
a semente de Abraão não poderia passar à frente, a semente de Jacó não poderia passar à frente, portanto a promessa se perderia. Mas Isaac sabe que existe uma promessa sobre ele. E ele entende que se existe uma promessa sobre ele, também existe uma promessa sobre a esposa dele. Afinal, de que modo Jacó vai gerar filhos se não for com a sua esposa? Então, Isaac pega e faz aquilo que muitas vezes falta em nós. Ele vai buscar o Senhor. Ele vai buscar o Senhor porque Isaac, ele é filho de Abraão. Ele conhece as coisas de Deus. Ele viu o que Deus fez na vida de seu pai Abraão. Isaac conhece. E detalhe, a palavra do Senhor diz que Sara também era estéril e não podia dar à luz. Então eu fico pensando em Isaac passando por esse período difícil, onde ele não tem geração para seguir à frente. Aí ele lembra que ele também não deveria ter nascido, porque sua mãe Sara também era estéril. Só que se sobre Isaac está a mesma promessa de Abraão, Rebeca tem que conceber também. E Isaac vai orar ao Senhor. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer, consultar ao Senhor. Lucas capítulo 11, versículo 9, Jesus diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate a porta um dia se abre, e todo aquele que procura acha. Salmos de número 105, versículo 4, o salmista diz: buscai ao Senhor e a força do seu poder, buscai a sua face incessantemente. Você pode repetir comigo? Incessantemente. Não é só quando você precisa. É incessantemente. Jesus disse: batei e abre-ser-vos-á, buscai e encontrareis. Quem aqui nunca chegou em algum lugar onde foi chamado e bateu 3, 4, 5, 6, 10 vezes na porta até ser atendido? Não é verdade? Sabe qual é o nome disso? Determinação. Determinação. Isaac vai buscar o Senhor. Oséias capítulo 10, versículo 12 diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor, lavrai o campo, trabalhai, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha chuva e chova sobre nós. Oséias está dizendo: não é tempo de retrocedermos, é tempo de continuarmos buscando ao Senhor, mesmo quando todas as circunstâncias dizem que é impossível. É buscar ao Senhor até que o Senhor responda sim ou não. Mas o importante é você saber que se ele disser sim, ele é Deus, mas se ele disser não, ele ainda continua sendo Deus. Buscar ao Senhor é a garantia de resposta, é a garantia de sucesso. É a garantia de conquistar aquilo que é impossível para o homem. Porque não se engane, tem coisas que é impossível para o homem. É impossível para o homem. Jesus diz para Marta, quando vai ressuscitar Lázaro: todas as coisas são possíveis para Deus. Isaac vai buscar o Senhor. O segredo da busca ao Senhor, a busca pelo Senhor, a oração, o poder da oração. Quando você ora, quando você é alguém que busca Deus, é como se Deus te colocasse num esconderijo. É por isso que Moisés escreve o Salmo 91, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, Ele me guarda, e debaixo das suas asas estarei seguro. Quando você aprende a buscar Deus, Deus te esconde do teu inimigo. Ele te esconde do teu inimigo. 1 Samuel, capítulo de número 24, a palavra do Senhor diz que Davi está fugindo de Saul, porque Saul quer matar Davi, e Davi está escondido na caverna. Quem é que entrou na caverna? Saul.
Saul não viu Davi ali. Por quê? Porque Davi era um homem que buscava o seu esconderijo no Senhor. Se você veio aqui buscar um conselho hoje, o conselho que eu te dou é: busque ao Senhor, até que chova sobre a tua vida. No versículo 22 do capítulo 25, a palavra do Senhor diz que quando Rebeca concebe, então, ela sente muitas dores. Imagina, você que já foi mãe sabe como é, deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. As dores, né? Imagina gêmeos. Imagina dois. E Rebeca sente muitas dores e ela se preocupa com aquilo e ela não entende o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a concepção acontece no oculto do útero. A mulher não sabe que está gerando. Até que a criança começa a crescer. Rebeca não sabia, mas no oculto, Deus já estava produzindo um milagre que mudaria a vida dela. Só que quando o processo começa a se alongar, porque as crianças têm que crescer, detalhe, Rebeca não sabia que era 2. Ela pensava que era 1. Eles vão consultar ao Senhor, e a segunda coisa que eu digo para ti é que gerar algo para Deus dói. Olha, o Senhor me assustou, pastor. Mas é verdade. Se alguém disse para ti: vem para Jesus, nunca mais tu vai ter luta, problema, nunca mais tu vai pegar resfriado, desculpa, te ofereceram um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, não. O Jesus que eu conheço disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra do Senhor diz que ela está gerando e está sofrendo dores. Isso fala do processo que nós passamos na nossa vida, que causam dores para nós, que causam problemas momentâneos para nós, que tiram muitas vezes o nosso sono, mas na verdade é desta maneira que Deus decide operar em nosso favor. Eu conheço pessoas que dizem assim: se for de Deus vai dar tudo certo. Está errado. Está errado. Às vezes, ser de Deus significa ter muitos problemas. Ou você vai dizer para mim que Davi foi ungido rei errado. Porque antes de Davi receber a unção, Davi só tinha irmã Angélica. O problema de Davi era fácil. Ele tinha que matar um leão de vez em quando, um urso. Quando Davi recebe a unção, ele tem que lutar contra Golias. Ele tem que fugir de um rei, 15 anos, do rei da nação. Mais para frente ele tem que fugir do próprio filho que quer tomar o trono dele. E quer matá-lo. Porque a unção, a escolha de Deus, ela traz para nós sim problemas e dificuldades. Por quê? Porque Deus quer nos moldar no meio delas. Quando eles começam a ter problemas com a gravidez, abre aspas, problemática, eles vão de novo consultar ao Senhor. Eles vão de novo buscar ao Senhor. E quando eles estão ali buscando ao Senhor, o Senhor fala e diz: a tua dificuldade tem sido tão grande, a tua dor tem sido tão grande, porque na verdade você me pediu um filho, mas eu estou fazendo além. Eu estou te dando 2. Eu estou te dando 2. Aí eles entendem o porquê que a luta é tão ferrenha. Por que a dor é tão grande? Porque nós não temos a condição física e mental de compreendermos por completo a grandeza daquilo que Deus tem conosco. Deus nunca vai te chamar para a missão e vai te contar tudo, até porque se Ele te contar tudo, você retrocede. Mas Deus, Ele tem a habilidade, Ele tem a capacidade, pela sua onisciência, pela sua onipotência, de transformar aquilo que nós achamos em algo muito maior, porque a nossa visão só vê o que está aqui, mas o Senhor já viu além. Ele já viu além. Ele já viu além daquilo que nós podemos sequer imaginar para a nossa vida. Você chega no culto achando que o que Deus tem contigo é só louvor. Você acha isso. Você vem para o culto, escuta uma palavra ou prega e você acha que Deus só tem isso contigo, você acha isso, mas a verdade, o Senhor, Ele sabe exatamente quem Ele escolheu e na hora certa Ele faz florescer todos os dons que estão aí dentro de você. Todos
os dons que estão dentro de você vão florescer. Você não pode se contentar e ficar parado. Já que eu não estou gerando nada mesmo, fico do jeito que estou. Isaac disse, não senhora, vamos buscar o Senhor. Aleluia. Te aproxima de gente que quer que você gere, quer que você produza. Houve uns irmãos que congregaram conosco aqui uma vez, e quando nós começamos a dar trabalhos, começar a escalar, os irmãos foram embora, porque a justificativa era, tá muito bom aqui, pastor, eu sou do ministério de intercessão. Aí a pergunta que fica é, eu só conheço 5 ministérios na Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 11, e intercessão não é um deles. Porque as pessoas se contentam com aquilo que escutam, e Jeová quer te levar para pregar lá fora e você fica aqui dentro. Jeová quer te usar no louvor, na pregação, na oração, e você não percebe, mas eu quero dizer nessa noite, como profeta do Senhor, você vai gerar. Jacó vem vindo aí. Aleluia. A resposta de Deus é, Isaac, vocês me pediram algo, mas eu estou te surpreendendo, eu estou fazendo algo muito maior. Porque a palavra do Senhor diz assim, os meus planos não são os vossos planos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quando o Senhor diz pela boca de Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Deus está dizendo assim, o jeito com que eu planejo as coisas é diferente do de vocês. Porque nós planejamos um futuro que nós nem sequer sabemos se existirá. Nós planejamos coisas que não estão no nosso controle. Aí o Senhor diz para nós, o jeito com que eu planejo não é baseado em vocês, mas nele. Aí ele diz assim, e os meus caminhos também não são os vossos caminhos. O que ele está dizendo é, caminhos fala de trabalho, fala de labuta, fala de estrada, fala de concretização. O que Deus quer dizer é, o jeito com que eu faço é diferente do de vocês. É diferente do de vocês. Jeremias capítulo de número 31, se não me falha a memória, o Senhor diz, porque bem sei eu os planos que tenho para vós. Planos bons, planos de paz, para vos dar a esperança de um futuro próspero. Você está entendendo até aqui? Quero te dizer que Deus, Ele pode te dar, pode fazer na tua vida muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O problema é que nós olhamos para a nossa incapacidade e achamos que Deus não nos quer porque nós somos incapazes. Cá para nós, é verdade. É verdade. Eu sou incapaz. Vocês que estão me ouvindo são incapazes. Os irmãos que estão na live são incapazes. Ninguém é capaz. O que nos torna capaz? Eu gosto de quando Paulo tem a sua incapacidade de vencer o seu espinho na carne. E Paulo diz assim, Senhor, tira de mim que eu não aguento mais. Aí o Senhor disse para Paulo, tu não precisa que eu tire a tua luta, tu não precisa que eu cesse o teu problema, tu precisa de graça, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É a graça de Deus que nos dá a oportunidade de estarmos aqui hoje, de estarmos ouvindo uma palavra. Foi a graça de Deus que te despertou hoje de manhã e colocou no teu coração o desejo de vir para o culto, porque Deus já sabia o que Ele iria falar contigo hoje aqui. Versículo 23, o Senhor diz assim, sairá 2 nações do teu ventre. Quando o Senhor diz assim, sairá 2 nações do teu ventre, o Senhor já tinha ampliado a promessa, quando deu 2 filhos, correto? Todos concordam com isso? Eles pediram 1, Deus deu 2. Então, muito cuidado quando você for pedir, Senhor, eu quero um bebê. Toma cuidado que pode vir 2. Quando o Senhor dá 2, Deus já ampliou a promessa. Não é verdade? Só que quando o Senhor fala com Rebeca, o Senhor diz, essas 2 crianças, esse 1 que eu multipliquei por 2, se tornarão 2 nações. Se tornarão 2 países, quantos milhares virão desses 2? Ou seja, Deus estava ampliando mais ainda aquilo que Deus já havia prometido. O Senhor diz,
o que nascer primeiro, o maior, o mais velho, servirá ao menor. A pergunta que eu te faço e também te respondo é: no Antigo Testamento havia uma cláusula chamada bênção da primogenitura. Significa dizer que quando o pai morria, todas as riquezas maiores, toda a administração do ouro, da prata, do gado, cairia sobre o governo do filho mais velho. Porque o filho mais velho agora é o patriarca da família. Só que Deus está dizendo assim: eu vou inverter. O mais velho vai servir o menor. O mais velho vai servir ao menor. Porque de vez em quando, gente, nós queremos ver Deus na grandiosidade das coisas. Nós queremos ver Deus no mar abrindo, quando Moisés estende as mãos. Nós queremos ver Deus no fogo, na saraiva, no terremoto, no vento, como Elias viu. Nós queremos ver Deus vindo sobre as águas, estendendo a mão, dizendo: não temas que eu te ajudo. Mas Deus quer falar conosco que é no secreto, nas coisas simples. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus de coisas grandes, mas também é Deus de coisas pequenas. Quem disse que para Deus te usar você tem que ser grande? Quem disse que para Deus te usar você tem que ter um curso de teologia? Quem disse que para Deus te usar você tem que ser pastor? Não, vou lá pedir oração para o pastor, porque o pastor é mais poderoso, o pastor tem pecado que nem você. Tem problemas que nem você. A família do pastor é bem problemática, olha, bem problemática, que nem a de você, talvez um pouco mais. O que eu quero te dizer com isso é: você se acha pequeno, quando na verdade todos aqui somos pequenos diante da grandeza do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29, Paulo diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e as coisas poderosas, e Deus escolheu as coisas vis, e as desprezíveis, e as coisas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Aí Paulo completa dizendo por quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus dizendo: fiz porque eu era bom. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Está recebendo, irmão? A palavra do Senhor diz que nasceu o mais velho, Esaú. Quando Esaú sai do ventre da mãe, a palavra do Senhor diz que quando sai todo o corpo do menino, tem uma coisa estranha. A mão de Jacó está grudada no pé de Esaú. Quando Jacó nasce e a mão de Jacó está grudada no pé, no calcanhar de Esaú, os pais olham e dizem assim: vou colocar o nome de Jacó. Porque Jacó não significa aquele que rouba, aquele que engana, aquele que é um sem vergonha. O nome Jacó significa aquele que agarra, aquele que segura. Quem seria o herdeiro da promessa? O mais velho. Pensa comigo, Esaú. Quem nasce depois? Jacó. Só que Jacó vem agarrado em Esaú. Você já vai entender. Jacó vem agarrado em Esaú porque, na verdade, o nascimento de Jacó já apontava para quem Jacó seria. Alguém que agarra e diz: não te largo se não me abençoares. Quando ele nasce e ele cresce agora, a palavra do Senhor diz que Jacó, ele é um homem de caseiro, ele gosta de cozinhar, gosta de limpar a casa, de lavar a louça. Só que Esaú é grande, é robusto, é forte, ele é caçador. Aí a palavra do Senhor nos diz que Isaac amava mais Esaú. Porque Esaú lidava com a caça. Então o pai olha para Esaú e diz: puxou, papai. Esse me agrada. Esaú gosta daquele que... Isaac gosta daquele que lhe agrada mais, que é Esaú.
Só que a palavra do Senhor diz que Rebeca, que foi quem ouviu a promessa, amava mais a Jacó. Por quê? Porque Jacó tem promessa. A pergunta que eu te faço é, segura a bomba aí, não fica brabo. Que tipo de coisas você gosta mais? Aonde você coloca o teu amor, a tua admiração, o teu cuidado, a tua vontade? Pastor, é nos meus filhos. Cuidado, Deus pode te pedir eles. É a minha saúde. Cuidado, Deus tira a tua saúde. Deus te pede a tua saúde. É o meu dinheiro. Dinheiro é difícil, hein? Por que isso, pastor? O Senhor disse para Abraão que Sara daria à luz. E o nome do menino tinha que ser Isaac. Porque Isaac significa riso. Só que como Abraão já tinha 80 e lá tantos anos, e Sara, desde que era novinha, já era estéril, quando Sara está lá na tenda preparando um bolo para os anjos comerem, e os anjos estão conversando com Abraão, capítulo 18 de Gênesis, para vocês aí em casa. A palavra do Senhor diz que o Senhor disse assim, daqui 1 ano tua esposa vai conceber. Aí Sara, porque mulher tem um ouvido para fofoca, Sara está lá dentro cortando cebola, picando alho, e ela diz assim, que jeito? A Bíblia diz que Sara riu. Aí o anjo disse bem assim para Abraão, por que a tua mulher riu lá dentro? Ela disse, opa. Aí Sara disse assim, eu não ri. Aí o anjo disse, tua mulher riu sim. Vai nascer o menino, e quando nascer tu vai colocar o nome de Isaac, porque a tua mulher sorriu quando Deus fez uma promessa. Nunca duvide quando Deus te faz uma promessa. Nunca duvide. Vocês estão entendendo? Está bem clara a mensagem? Está fácil de entender? Isaac olha para Esaú e diz, faz tudo que eu gosto. Me agrada. Esse é o cara. Aí Rebeca olha para o pai, olha para o filho e diz, mas quem tem promessa é o outro. Vamos lá. Segura aí. Quem disse que todos têm que olhar para você e reconhecer o teu chamado? Quem disse que todos têm que olhar para você e reconhecer, nossa, esse pastor prega muito bem. Tem gente que está assistindo que me odeia ali, e graças a Deus por isso. Quem disse que as pessoas têm que olhar para você e dizer, nossa, a irmã Jace é a pessoa que mais canta na igreja? Quem disse? Quem tem que saber é você e quem fez a promessa. Rebeca olha e diz assim, tu gosta mais do outro porque ele faz o que tu quer, né? Mas esse aqui agrada o coração de Deus. Olha que interessante, porque Deus ele não trabalha com isso aqui. Deus trabalha com isso aqui. Samuel chegou na casa de Jessé e disse, vou ungir o primeiro que vi pela frente. Aí ele chega e vê o primeiro pela frente. O primeiro era forte, era grande, era guerreiro. E a palavra do Senhor diz que ele olhou para Eliabe e disse, esse foi que o Senhor escolheu. Por quê? Porque Samuel olhou para a aparência. Estava de terno, estava de gravata. E disse, esse é um pastor de verdade. Aí o Senhor disse assim para Samuel, não olha para a aparência do homem. Porque o homem só vê aquilo que está fora, mas o Senhor conhece o coração do homem. Passou todos os filhos de Jessé, e pelo menos 3 filhos de Jessé eram guerreiros. Passou 7 filhos de Jessé, e todos que passavam, o Senhor dizia, não é este que escolhi. Aí passava um, e Samuel olhava, e o Senhor dizia, também não é este que escolhi. Passou todos, aí Samuel olhou para Jessé e disse bem assim, porventura não tem mais homem nessa casa? Aí Jessé lembrou, tem mais um. Mas ele é o menor da casa. Ele é o moço da casa. Em outras palavras, ele é o empregado aqui da casa. Ele cuida do lixo, ele varre a casa. Ele cuida das ovelhas. Eu acredito que ele não vai servir para aquilo que tu veio fazer aqui. Jessé não sabia o que Samuel foi fazer ali. Mas no Antigo Testamento, quando um profeta vinha na tua casa, escuta isso aqui para quando eu for na tua casa, tu me receber bem, tá? Quando um profeta ia na tua casa, eles lavavam os pés do profeta.
as mãos do profeta, ungiam o rosto, o cabelo, as mãos do profeta por causa do sol, por sinal de honra. Quando o profeta dizia, vou na tua casa, você dizia, Deus quer falar comigo. Já você sabe que Deus quer alguma coisa. E ele percebe, Davi não pode, ele é o menor. Não tem idade, não tem tamanho. Ele até é simpático, mas sabe, né? Aí o Senhor falou pela boca de Samuel, dizendo assim, manda chamar o menino. Porque assim diz o Senhor, ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. O que Deus está dizendo é, o que eu tenho para fazer é com ele. Ninguém vai usufruir da minha promessa se não começar por ele. O menino tem que estar na mesa. Aí Davi chegou na casa do pai, e a palavra do Senhor disse que quando Davi entrou, colocou o pé na porta, o profeta olhou para Davi, Davi olhou para o profeta, e o Senhor disse assim no coração de Samuel, levanta e unge, porque este é aquele que eu escolhi. Mas ele é o menor da casa. Repito, quem diz que para Deus te usar você tem que ser grande? Você pode ser o menor. Você pode ser o mais desprezado, você pode ser o mais pobre, você pode ser o mais feinho, ou o mais bonitinho, não interessa. Se Deus quiser, Ele te tira de trás das malhadas, coloca uma coroa na tua cabeça e te coloca no trono como rei. Aleluia. Há quase um culto de Pentecostes hoje. Olha que interessante. Esaú agrada o pai, mas Jacó agrada ao Senhor. O Senhor se agradou de Jacó. Vamos traduzir? Vamos traduzir então. Existem muitos de nós pregando por aí, cantando por aí, recebendo funções e trabalhos dentro da igreja, mas não porque agradamos ao Senhor, mas porque agradamos a Isaac. Ah, pastor, agora o senhor pegou pesado. Peguei. Já passei por diversas congregações onde era só o grupinho do pastor que trabalhava. Se você quisesse trabalhar, você tinha que aumentar o dízimo. Falei. Se você quisesse trabalhar, você tinha que se aproximar, se enquadrar naquele grupinho e bajular o pastor ou o líder para que te coloque lá. Lá no emprego tem gente assim também, onde eu trabalho. Ou como tem. Você não pode ser assim. Faça tudo o que você faz com a intenção de glorificar ao Senhor. Com a intenção de glorificar ao Senhor. A mensagem hoje é simples, mas eu tenho certeza que é bem eficaz na minha vida e na tua vida. Quando nós buscamos as coisas que nos agradam, eu publiquei esses dias nos meus status dizendo assim, quando eu busco agradar aos homens, eu não estou agradando a Deus. Paulo fala isso aos Gálatas, capítulo de número 1. Tome muito cuidado com o tipo de busca que você tem feito. Que é isso, pastor? Sim, nós dobramos o nosso joelho para falar com Deus e nós pedimos, falamos. E depois que a gente fala, a gente pede. Levantamos e vamos seguir a nossa vida. E nada mudou, sabe por quê? Porque você orou, você falou, mas você não ouviu Deus falar. Ore até que o teu coração sinta paz. Busque o Senhor até que as suas forças acabem. Rompa nessa noite os limites que você mesmo estabeleceu para si. Pastor, mas eu não consigo. Começa aos poucos e vai indo. Eu gosto de uma pequena frase que o Senhor Jesus diz, que ele diz assim, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Comece as coisas devagar. Né? Você tem promessa. Você pode falar comigo, eu tenho promessa? Fala aí, eu tenho promessa. Você tem promessa. Você tem promessa. Mas eu não sou batizado ainda, pastor. Você tem promessa. Você tem promessa. Aleluia. A palavra do Senhor diz que eles crescem
Eles crescem. E certo dia está perto da morte de Isaac. Isaac chama Esaú e diz bem assim: meu filho, traz uma caça, prepare um guisado do jeito que eu gosto, traz para mim e eu vou te abençoar. Vou entregar a bênção da primogenitura. Quem é que tem o ouvidinho afiado? Rebeca ouviu de novo. Eu tenho a impressão que Rebeca ficava atrás das portas ouvindo o que estava sendo conversado, estava sendo dito. Não é possível. Rebeca ouviu de novo o que Isaac disse e pensou consigo: vou fazer uma coisa legal. Vou ajudar Deus a cumprir a promessa na vida do meu filho. Rebeca chama Jacó e fala assim: olha, meu filho, teu pai quer abençoar o teu irmão, mas o escolhido é tu. Deus falou para mim. Eu não estou entendendo porque que Deus vai deixar isso acontecer agora. Eu já pensei numa ideia. Traz para mim um animal, eu vou fazer a comida do jeito que teu pai gosta. A esposa conhece o marido, não é verdade? Ele que teu pai gosta. Aí Jacó, e tu leva para o teu pai como se tu fosse Esaú e o teu pai te abençoa. E então a promessa de Deus na tua vida vai se cumprir. Aí Jacó diz: tá maluca? Tá doida, mulher? O meu irmão é um homem peludo. Meu pai vai me chamar para perto, vai me apalpar e vai ver que eu não tenho pelos. E vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. A Rebeca disse: já pensei nisso também. Fica tranquilo. Você tem bastante irmã aqui, eu vou fazer uma pergunta e você não responde para mim, tá? Para si mesmo. Mulher é estratégica assim mesmo. Não dá ponto sem nó. Aí ela disse: já pensei nisso também. Com o couro do bicho que eu vou matar, eu vou te cobrir. Então, quando teu pai te apalpar, vai ter pelo, ele vai te abençoar. Confia na mãe. Confia na mãe. Jacó vai, ela faz o guisado, Jacó entra na tenda. E detalhe, por que ela vai enganar Isaac? Porque Isaac está cego. O texto bíblico diz que Isaac já era cego. Só que detalhe, aquilo que eu não vejo, o Senhor vê. Aquilo que você não vê, que você não ouve, porque está longe da tua habilidade de ver o futuro, Deus está vendo, Ele vai agir. Aguardem o que o Senhor vai fazer. Quando ele entrou e Isaac não vê nada porque está cego, Jacó diz, ele muda um pouquinho a voz, né? Trouxe a carne que me pediu o pai. Isaac disse: é estranho. Qual o teu nome, meu filho? Aí Jacó diz: meu nome é Esaú, meu pai. Chega mais perto para que eu te apalpe. Ou seja, Jacó estava certo, o pai ia tocar nele mesmo. Quando Isaac tocou em Jacó, disse: é peludo esse homem, acho que é Esaú mesmo. Aí Jacó disse bem assim: qual o teu nome, meu filho? Aí Jacó diz: Esaú é meu nome, meu pai. A cara nem arde, não fica nem vermelho. Isaac diz: é, o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mais uma vez, olha que interessante. Isaac está dando mais uma oportunidade para que o seu filho fale a verdade. Por quê? Porque Deus não precisa de jeitinho para fazer nada, gente. Qual o teu nome? Esaú é meu nome. Te ajoelha, meu filho. E Isaac começa a abençoar. O Senhor te dará do fruto, do campo, as terras, as nações. E toda a promessa caiu sobre Jacó. Jacó levantou, foi embora. Quando Jacó saiu da tenda, quem é que entrou na tenda de atrás? Esaú, com o guisado. Quando Esaú entrou com o guisado e disse: meu pai, está aqui o guisado que tu me pediu. A Bíblia diz que o coração de Isaac estremeceu. Sabe quando você faz uma coisa que você não devia ter feito, você errou, e você é confrontado e você, e agora? O que eu fiz? Isaac diz: meu filho,
quem é esse que veio aqui antes que tu entrasse? E agora todas as promessas vão cair sobre ele, porque eu já abençoei ele. E quer saber o que é interessante? A bênção de Deus, a promessa de Deus, ela é irrevogável. Uma vez que Deus te faz uma promessa, ela é irrevogável. Não tinha possibilidade alguma de Isaac reverter a bênção que estava sobre Jacó, porque aquilo que Deus te dá é irrevogável. Esaú vai para trás da casa e diz assim para os empregados: quando meu pai morrer, eu mato Jacó. Quem é que ouviu de novo? Rebeca. Coincidência? Jacó foge. Ele tem que fugir, mas o foco não é esse. Antes de Jacó ter, abre aspas, tomado a bênção de Esaú, a palavra do Senhor diz assim, capítulo de número 25, versículo de número 28, a palavra do Senhor diz que Esaú chegou da caça com fome, e Jacó estava cozinhando. Esaú disse assim: me dá um pouco da tua comida, estou com fome. Aí Jacó, não é bobo nem nada, diz assim: eu te dou o guisado para matar a tua fome. Uma condição: me vende a bênção da tua primogenitura. Qual o tema da pregação? Não desprezes a bênção. Esaú olha para Jacó e disse assim: mas eu estou com fome, do que me serve uma bênção? Eu estou com fome agora. Como Esaú não entende, parece que ele não entende, parece que ele não valoriza o que Deus tinha para ele, só porque ele tem necessidades. Estou com fome. Podia ser sede, podia ser dinheiro, podia ser prazer, podia ser qualquer coisa. Ele diz assim: o que me serve o que Deus tem comigo se hoje eu tenho fome? E o que ele faz? Ele despreza o que Deus tem para ele e fala assim: tá, me dá o guisado que eu te dou o que Deus tem comigo. Jacó não roubou a bênção, Jacó pagou. Foi barato, um pratinho de comida, mas Jacó pagou. Olha o perigo, existe um perigo gravíssimo quando nós não conseguimos enxergar, reconhecer o que Deus tem conosco, e nós trocamos o que Deus tem para nós por qualquer coisa aí fora. O mundo nos oferece bandejas, e muitos de nós se jogam em cima dessas bandejas, porque a necessidade física, a necessidade emocional, a necessidade de alimentar alguma coisa que falta em si, é maior do que aquilo que Deus tem com ela. Eu disse para alguém esses dias: abandonaste os cultos, abandonaste as suas funções, abandonaste a tua congregação, em nome de um curso, de algo que virá lá na frente, pode chegar lá e você se formar, e o Senhor fechar a porta. Por quê, pastor? Porque você colocou aquilo no lugar de Deus. Você não pode colocar as suas necessidades no lugar de Deus. Você não pode colocar a tua fome no lugar de Deus. A tua necessidade de dinheiro, de massagem do ego, a tua necessidade emocional, nada disso pode estar no lugar do Senhor. Aleluia. Esaú diz bem assim: não me serve de nada agora. Há um perigo que eu quero dizer para ti nesta noite, em poucas palavras, para nós encerrarmos nesta noite. O que Deus tem conosco é muito maior, é muito melhor do que as coisas que o nosso inimigo oferece lá fora. 40 dias Jesus está no deserto jejuando e Jesus sente necessidades físicas. Ele sente fome. Mateus capítulo 4. Aí Satanás se aproxima de Jesus com uma pedra e diz assim: tu é o Filho de Deus? Transforma em pão. Aí Jesus diz: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o diabo queria fazer Jesus quebrar o jejum e comer, se manifestar como Deus,
Por que o diabo não chegou com um pão pronto? Sabe por quê? Porque quem dá pão é o Pai que está no céu. Tudo que Satanás te oferece não é pão, é pedra. É pedra. Tudo que ele tem para te oferecer parece bom, mas no final te condenará. Mas Jesus está aqui nessa noite dizendo para ti: não despreza a minha morte lá no madeiro. Não desprezas a minha bênção sobre a tua vida, não desprezas a promessa, porque Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Pergunta: qual o valor das bênçãos de Deus na nossa vida? Esses dias alguém falou para mim assim: não concordo contigo morando na igreja. Poderia estar com uma casa boa, porque recebe bem, e não sei o quê. Esse é o problema do evangelho e do materialismo. Você só é de Deus se você ter. Se você for próspero, ter um carro, ter dinheiro no banco, você é de Deus. Esse é o evangelho do materialismo. A pergunta que eu faço é: onde é que estava o materialismo dos discípulos? Disseram para Jesus: a gente quer te seguir. Aí Jesus diz: vem cá que eu vou te mostrar onde é que eu durmo. E Jesus sai caminhando com eles e não mostra lugar nenhum para eles. Aí Jesus diz assim: as raposas têm covis, os pássaros têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Não vale de nada. Aí eu disse assim: fulano, abençoado de Jesus, eu tive uma escolha. Ou eu vivo bem, como do bom e do melhor, visto do bom e do melhor, faço a minha carteira, compro o meu carro, reformo a casa onde eu estou alugado, fico aqui a vida toda, me enfio em qualquer igreja, fico no banco, está maravilhoso. Eu podia fazer isso, mas eu disse: eu tenho promessa. Eu fiz uma escolha, eu sacrifico qualquer coisa, mas a obra de Deus vai acontecer. Vai acontecer. A pergunta que eu te faço: mas esse é o valor que eu dou para as coisas de Deus. Qual é o valor que tu dá, pastor? Tudo. A tua vida tem que ser uma oferta ao Senhor, que você possa sair daqui hoje dizendo assim: Senhor, não seja mais feita a minha vontade, mas a minha vida eu ofereço como oferta no teu altar. Oferece nessa noite o teu Isaac. Dói, é difícil. Isaac é tudo que você pediu para Deus, mas Deus está dizendo hoje: sacrifica a mim, porque Deus não te toma nada. Quem disse que o altar te toma? O altar não toma nada de ninguém. Quando você deposita no altar do Senhor, você está fazendo depósito. Deus te recompensará lá na frente. Significa dizer que você vai abandonar amigos que não te levam a lugar nenhum e você vai se sentir sozinho. Você vai se sentir abandonado, porque é bacana todo fim de semana os seus amigos estar lá bebendo, comendo churrasco, vendo futebol. É bacana, mas quando o Senhor te chama, Ele pede que você se aparta, e no começo é difícil, e você não entende, mas lá na frente você vai entender. Que o Senhor estava te tirando de um lugar onde você não poderia gerar e te aproximando de pessoas que é como Isaac. Senhor, ela não pode gerar, mas eu vou orar por ela. Eu vou orar por ele e vai gerar o milagre que a pessoa precisa. Nós trocamos misericórdia. Mas muitos de nós trocamos as coisas de Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu conheço gente que sai da igreja e se desvia só porque a irmã passou e não deu paz ao Senhor. Eu conheço gente que é assim. Conheço gente que se desviou. Se desviou porque quando mandou mensagem para o pastor fazer uma visita, o pastor não pôde ir. E a pessoa pensou: nossa, o pastor não se importa comigo. O pastor tem um monte de gente para cuidar. O pastor não se importa comigo e vai embora da igreja. Calma, gente. Nós trocamos as coisas de Deus por qualquer coisa. Esse que é o problema. Esaú perde toda a bênção porque não soube valorizá-la. Quando você entende que Deus tem algo contigo, que Deus tem uma chamada contigo, você não retrocede em nada que você faz para Deus. Você firma o pé e você diz: daqui ninguém me tira. Daqui ninguém arreda o meu pé. Quer ver?
a vinha de Nabote. 1 Reis, capítulo 21, se não me engano. A palavra do Senhor diz que o rei Acabe, ele olha e vê a vinha de Nabote e diz assim: o terreno é bonito, é fértil. Manda chamar Nabote e diz assim: quanto é que tu quer pelo que tu tem? Olha a pergunta de Acabe: quanto é que tu quer pelo que tu tem? Nabote diz: o que eu tenho é herança, não é meu. Eu cuido, eu administro, mas não é meu. Só posso passar para alguém que seja da minha família. É como se alguém chegasse para você e dissesse bem assim: quanto é que tu quer para abandonar o teu ministério agora? Não estou falando de igreja, tá? Falando do ministério pessoal. Quanto é que você quer para se desviar agora? Para largar as coisas de Deus? Ou então, sair da congregação onde você está? Quanto é que você quer? Muitos de nós dizemos: é tanto. É tanto. É fácil. Dá um cargo aqui, dá um cargo acolá, eu vou. Quando nós fomos abrir a igreja aqui, teve algumas pessoas que me procuraram e falaram assim para mim: bota a nossa placa lá. Nós enviamos gente para lá, só que tu tem que se enquadrar do nosso jeito. Quer? E eu disse: não. Não. Por quê? Porque o que o Senhor tem conosco é conosco. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Você não pode ficar desdenhando das coisas que o Senhor te deu. Ah, pastor, mas o Senhor me deu só um dom. Busca mais. Busca mais. Nosso problema é que a nossa geração é complicada. Nós queremos servir a Deus para obter benefícios próprios, quando na verdade o evangelho, a missão que Jesus largou sobre nós vai nos esmagar. Jesus está no Getsemane, e o Getsemane é o lugar onde se apertava, se oprimia o fruto da oliveira para extrair azeite. E quando Jesus vai orar lá, a palavra do Senhor diz que Jesus começa a suar tanto que ele está tão angustiado, está tão aflito que ele começa a suar. E o suor dele se transforma em gota de sangue. É como se ele fosse o fruto da oliveira sendo oprimido, sendo apertado, sendo extraído tudo que ele tem. Porque ministério é sofrer pelo o evangelho. O evangelho não é riquezas, embora você possa ser rico. Te coloca de pé nessa noite, para nós encerrarmos. Não desprezas nesta noite a bênção do Senhor sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui hoje desanimado, com dificuldades, com lutas, pensando em retroceder. A pergunta que eu te faço hoje é: vale a pena trocar o que Deus tem contigo por um prato de lentilha? Por uma coisa que vai te servir hoje, mas amanhã você tem que correr atrás de novo. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana no capítulo 4. Ele disse para aquela mulher: se tu beber dessa água, que tu bebe todo dia, amanhã tu vem de novo beber água, porque isso é uma necessidade da tua alma. Mas se tu beberes da água que eu te der, nunca mais sede tu terás. Todavia, a água que eu te der, se fará em ti uma fonte que jorra eternamente. A presença do Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?